Evangelho de Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o poderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fará será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado. Ali preparai-a para nós. E saindo os discípulos foram à cidade e acharam com ele como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada à tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo ele, tomou Jesus pão e abençoou, e o partiu e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que o houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orei para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, de parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que o beijar, esse é, prendei-o, e levai-o com segurança. E logo chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam.
E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse-lhes: Saíste com espadas e vara-paus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfémia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhados e a dizer-lhe: Profetiza! E os sacerdotes davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse-lhe: Não o conheço. Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer-lhe aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez: E Pedro: Verdadeiramente és tu um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou.